Olá, pessoal! Está no ar mais um Ligados na Palavra. Sempre com temas interessantes, polêmicos e atuais para você aí que está acompanhando Ligados na Palavra. Nossa intenção com esses programas é de informar e alertar a respeito dessas anormalidades. Hoje vamos abordar um tema que está diretamente em destaque em grandes reportagens, revistas, jornais e toda a mídia aí no dia a dia. Um assunto que durante muito tempo esteve ligado à vaidade feminina. E hoje não é só feminina não. Muitos homens também procuram e buscam aí sobre esse tema. Vamos falar sobre os transtornos alimentares. Nosso programa está apenas começando. Fique com a gente, fique ligados na palavra. E para conversar sobre esse assunto tão polêmico, está conosco a doutora Maria Marta, tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vinda. Obrigada, Sara. Então, a doutora Maria Marta, ela é psicóloga há 18 anos de experiência em atuação clínica, tratamento e prevenção de obesidade. A doutora também é autora de 2 livros, um deles é Emagrecimento Sustentável e Psicologia do Emagrecimento. É autora do método RAFCAL, focado no emagrecimento saudável e combate efeito sanfona. Importante, né? Então vamos aí ficar ligados no programa. Ela também é membro da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica. Doutora Maria Marta, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 1980 e 2013, a proporção de adultos obesos de homens no mundo subiu de 28% para 36,9%. E das mulheres passaram de 30% para 39%. Isso, né? Então, atualmente vivemos numa sociedade onde parece que há uma preocupação maior com a alimentação saudável do que décadas atrás. Como se explica esse crescimento da população obesa? Daqui a pouco a doutora Maria Marta vai responder. Antes, então, vamos começar com uma oração e logo em seguida ela responderá essa pergunta e outras mais. Vamos orar, doutora? Querido Pai, somos agradecidos, Senhor, por estarmos aqui para falar de um tema tão importante e sabemos o quão difícil é mudar hábitos. Portanto, toca-nos, Senhor, com o Teu poder, toca-nos com o entendimento, toca-nos para que possamos fazer a nossa parte na transformação do nosso comportamento, retirar de nossa vida aquilo que nos faz tão mal, inserir no nosso comportamento coisas que podem mudar nossas vidas para melhor. Somos agraciados pela saúde e queremos continuar assim, Senhor. Ajuda-nos, é o que te pedimos pelo amor de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar então o nosso programa de hoje e assim, eu quero começar com uma pergunta, doutora Marta. Ontem eu assistindo um programa de televisão e estavam tratando sobre um assunto chamado transtorno dismórfico corporal. O que seria esse transtorno? O transtorno dismórfico é uma disfunção na nossa percepção. É quando você, ao olhar para você mesmo, você se vê de um tamanho diferente do que você é. Então as pessoas costumam dizer assim, eu engordei 20 quilos e eu nem percebi isso direito. O nosso transtorno corporal, o transtorno dismórfico é quando você modifica a percepção que você tem de você mesmo. Você olha no espelho, tem uma percepção de que você é maior ou até menor em relação a você. Esse é um registro que tem no nosso cérebro, Sara, como se fosse uma fotografia interna da gente. E aqui a gente olha pra gente, sabe aquela fotografia bonita que a gente tem no porta-retrato, quando a gente fez um book assim, com um fotógrafo ótimo e a gente fica lindona? Então a gente tem lá aquele registro. Então muitas vezes a gente se perde em relação a
aquele. Eu posso olhar e me ver diferente daquilo. Então, você vai ter o transtorno dismórfico na maioria dos transtornos alimentares. E talvez o que seja mais perceptível é na própria anorexia, onde você está magro, muito magro, e você se percebe gordo, né? Você distende, mas o dismorfismo não se caracteriza só nisso. Você pode ter uma pintinha no seu rosto, e essa pintinha parecer que ela é gigante, que a percepção que você tem dela é que ela cobre uma parte da tua face. Então, essa excessiva preocupação com um aspecto específico do teu corpo, que pode ser a barriga, que pode ser o tamanho das coxas, que pode ser tornozelos grossos, você pode ter dismorfismo de diferentes dimensões e intensidades. Bom, então você olhar no espelho e ver outra pessoa, tipo, ver você 5 quilos a mais do que você realmente tem. Às vezes, fora da sim, realidade. Fora da realidade. E às vezes também a pessoa que está com um sobrepeso importante, uma obesidade importante, ela não tem noção nem percepção do quanto estendeu o seu corpo. Então ela vê uma fotografia dela e diz assim, meu Deus, como foi que eu engordei desse jeito? Então, porque ao olhar-se de fora, ela tem a percepção do quanto ela expandiu a sua massa corporal e não tinha percepção disso. Então, esses graus estão presentes, trazem sofrimento e muitas vezes dificulta o processo de emagrecer, porque você não tem uma percepção realista a respeito do seu corpo. Isso é muito comum, né? A Bastante. gente se olhar e não gostar da gente, não é mesmo? Doutora, a obesidade se previne só com dieta? Não, principalmente, né, a dieta é fundamentalmente importante. Você começou falando dados estatísticos, Sara, bastante interessantes e fortes. E tem uma questão que eu acho que vale a pena a gente sublinhar, que é assim, por que nós temos tanta informação? Nunca se falou tanto sobre obesidade, nunca se escreveu tanto sobre obesidade, nunca se fizeram tantos programas, revistas, informações sobre obesidade. Por que a nossa população está tão obesa? Né? Então, essa incongruência, ela é muito interessante de ser observada. A informação, ela é uma parte do processo de mudança. A informação, gente, não significa a mudança plenamente. Ela é parte. Você precisa pegar essa informação, transformar essa informação num conhecimento e desse conhecimento você transformar isso nos teus hábitos. As pessoas falam, você tem que mudar hábitos para emagrecer. De fato. Agora, mudar hábitos é uma tarefa bastante complexa que exige bastante investimento da nossa parte. Não é fácil, né? Não. Você mudar totalmente os seus hábitos. E muitas vezes nós temos aquele efeito assim, mudamos e não permanecemos, né? Mudamos num determinado tempo e voltamos tudo. Isso acaba ocasionando um efeito, às vezes, até pior, não é mesmo? Sara, isso é tão importante, né? E você pergunta sobre se a dieta é o suficiente para emagrecer. Gente, infelizmente, algumas dietas, elas carregam nelas mesmas maus hábitos. Por exemplo, você ter restrições ou proibições alimentares muito intensas. Você muitas vezes, ou você ter uma dieta muito idealizada, ela é tão perfeita que você não consegue sustentá-la por muito tempo. Ou ela é muito restritiva, que ela não se sustenta por muito tempo. A gente tem que pensar que o processo de emagrecimento é como uma maratona. Não é uma corrida de 100 ou 200 metros que você tem que dar uma largada espetacular e conseguir chegar no menor tempo. E esse é um dos grandes problemas que impede as pessoas de emagrecerem e sustentarem seus pesos magros. É a pressa, é a velocidade. Eu quero emagrecer rápido. E emagrecer rápido significa recuperar o peso rápido. Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque isso é uma armadilha muito séria. Para você continuar magro, você tem que continuar se comportando como magro. O processo de emagrecer ele tem 4 fases. A primeira fase de um processo de emagrecer é você restringir os alimentos, você substituir os alimentos por uma qualidade melhor. Depois que você faz isso, é natural que você emagreça. Você melhorou a qualidade da tua alimentação, você reduziu o teor calórico daquilo que você ingere. Naturalmente você vai emagrecer. Problema, a pessoa então precisaria nesse momento adequar a sua alimentação, manter hábitos restritivos, manter hábitos substitutivos para que você continue emagrecendo e comece agora a liberar algumas coisas com adequação para que você consiga o teu emagrecimento. O que acontece muitas vezes, Sara, é que a pessoa pensa assim, emagreci, estou livre da tortura. Para que eu vou ficar me matando agora, gente? Que tortura! Então, se você não tivesse adotado uma dieta torturante, você poderia continuar mantendo-a. Porque mantendo a dieta, você mantém seu peso. Né? Então, muitas vezes a gente se perde nesse processo, gente. Enquanto nós não adotarmos uma postura magra e não apenas uma dieta magra, é provável que a gente recupere o peso e sofra do efeito sanfona, que é tão nocivo
muito mais nocivo do que você ficar com sobrepeso, pelo menos um pouco. E numa dieta você pode comer de tudo, assim, normal? Ou você tem realmente que deixar algumas coisas? A dieta, etimologicamente, ela quer dizer estilo de vida, né? Só que nós traduzimos dieta por dieta de fome, por passar necessidade, por passar, né? Quando você passa períodos muito restritivos, o nosso corpo não está preparado para isso, Sara. O nosso corpo está preparado para sobreviver. Então, quando você tem uma dieta absolutamente restritiva, o teu organismo vai se defender contra ela. Então, você vai chegar um tempo em que ele vai dizer não. Isso aqui não está certo, né? Nós falamos muito de dieta, nós temos muitas informações, como você introduziu esse programa. O problema é que nós temos uma série de outras dificuldades que faz com que o problema das dietas não sejam sustentáveis. Até porque a dieta, muitas vezes, ela é mais do que um programa de emagrecimento. Ela é um problema mercantil, ela é um problema... me foge a palavra agora, mas é de lucros, né? Da dieta da indústria alimentícia. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as dietas da moda. Então, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, aquilo agora é proibido absolutamente, né? Então, a gente está constantemente, as pessoas buscando novidades em dieta como se busca novidade em cosmético. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. A velha e boa maneira de comer dá para você se manter magro e saudável. Né? Então, você tem que encontrar um jeito que funcione para você, uma orientação nutricional, uma orientação médica, né? E fatores emocionais que podem atrapalhar você a manter uma dieta, como uma ansiedade excessiva, como hábitos alimentares arraigados que você não consegue alterar, são fatores também que são importantes de serem abordados num processo de emagrecer. Entendo. Então, comer um pouquinho de tudo ainda é a melhor forma. Olha, eu particularmente sou adepta da dieta da pirâmide. Né? A dieta da pirâmide é uma dieta onde você tem na base dela vários alimentos que são indicados em número maior, né? E claro, sempre prezando pela qualidade daquilo, né? Grãos, verduras, frutas, e você vai subindo com os alimentos que são mais restritivos até chegar no topo da pirâmide com aqueles alimentos que você deve comer o mínimo possível, né? Agora, é impossível, gente, a gente manter por muito tempo uma alimentação que é impraticável, seja porque ela é cara, seja porque ela é difícil de localizar. Então, nós temos que ter bom senso, né? Nós temos que buscar nos alimentar de maneira adequada, mas também realista, né? Onde nós olhemos os alimentos de uma maneira adequada, de uma maneira sustentável, né? E possamos criar um programa de alimentação que contemple a nossa realidade, com as orientações, com as leituras adequadas, mas eu diria que a melhor maneira de você se manter magro é você parar de fazer dieta. Né? Ai. Olha só, melhor maneira de permanecer magro é parar de fazer dieta, daí emagrece. E tira aquela neura, talvez. E tira a neura. E você, junto do excesso de zelo, porque hoje também nós temos excessos de zelo, né? Pessoas que estão absolutamente noiadas, usando um termo bem comum, né? Muito excessivamente preocupadas com uma dieta que ela é impraticável. Né, que ela não é sustentável, porque para você sustentar o emagrecimento, você precisa de atividade física. Não adianta só você fazer uma dieta de fome, você precisa fazer uma dieta adequada, que nutra você, que sustente você e também pratique atividades físicas regulares. Não adianta só no fim de semana você sair para caminhar no parque. Você tem que ter uma rotina importante, né? Você tem que ter cuidados médicos. Às vezes nós não vamos ao médico para saber se nós temos alguma disfunção metabólica, se nós temos algum problema, né? E até mesmo ao psicólogo, ao psiquiatra, porque às vezes nós temos uma disfunção de humor, às vezes nós temos um transtorno de ansiedade, nós temos alguma situação que ela dificulta o processo, que ela impede com que você sustente aquele comportamento a longo prazo. Lembrando também, Sara, daquilo que eu observei, de que às vezes a própria dieta imputa maus hábitos em você, onde você, né, faz coisas muito radicais e coisas muito radicais cobram preços radicais também. Mas é interessante, você colocou de procurar pessoas, profissionais, né, capacitados. Em toda a minha vida, eu tenho certeza que de muitas mulheres, a última forma ou última pessoa que iria procurar seria o psicólogo. Sim. Jamais eu imaginava, né, ou imaginaria, ou podia imaginar que o psicólogo tratava também a obesidade. Sempre íamos em nutricionistas, endócrino, né? Isso. Ou um personal, então, para
fazer uma atividade física, mas jamais o psicólogo. E o psicólogo trabalha toda essa parte de ansiedade que você tem de comer coisas fora, ou talvez um doce, é isso, não é? Você vai acolher, porque assim, se você tem como causas da obesidade, hábitos alimentares inadequados, errôneos, né, mal administrados, vida sedentária, e você tem também uma herança genética. Essa herança genética, normalmente, os fatores fisiológicos, elas costumam ter um número reduzido. Nós temos as obesidades, nós temos muito tipo de obesidade, não é apenas uma, né? Mas esses teores que levam à obesidade mais importante, eles são raros, gente. Inclusive no próprio hipotiroidismo, que é uma baixa da nossa atividade metabólica. O hipotiroidismo vai levar você a ter um aumento de peso de 5, 6 quilos. Ninguém engorda 30 quilos por causa do hipotiroidismo, né? A não ser que ele seja maltratado e mal conduzido. Mas se você estiver bem assistido, bem medicado, não tem problema nenhum. Você pode continuar. Dá um pouquinho mais de trabalho, dá um pouquinho mais de trabalho. Da mesma forma, os números que você citou são maiores nas mulheres também. As mulheres, nós temos que observar o processo de envelhecimento das mulheres e a própria atividade metabólica causada também por alterações hormonais. O processo de emagrecer num homem e numa mulher, eles são diferentes, porque o homem tem um metabolismo muito diferente do metabolismo da mulher. Sem contar que as pressões sociais sobre a mulher são muito maiores. Desde uma estética, né, baseada em modelos que são bastante exigidos, né, desde a necessidade dessa mulher ter multitarefas e ainda ser magra, saudável e bonitona, né? Então, fica difícil a coisa. Sério. Me diz uma coisa, e as crianças? Até onde querer comer apenas determinados alimentos é um hábito comum ou é um transtorno? As crianças é um fator importante da gente começar a observar. Primeiro porque as nossas crianças estão obesas, né? Nós já estamos passando estatísticas de países sérios, né? Do ponto de vista da seriedade, da gravidade, da obesidade. Então, nossas crianças estão obesas, basta a gente dar uma olhadinha para o lado. Isso se deve a toda essa questão que a gente já vê de uma cópia, né, da nossa alimentação muito copiada do modelo americano, né? Onde nós crescemos nos últimos anos, o volume das coisas. Então, nós temos muitas lojas, alimentos que são vendidos, onde você tem refrigerantes imensos, baldes de pipoca gigantes, quer dizer, esse volume, ele veio para a nossa sociedade, além de que mudanças na própria sociedade, desde alimentos mais calóricos, mais facilmente vendidos, o que acessa, a população de baixa renda acessa. Porém, não é só a população de baixa renda que está com obesidade, né? Nós temos também pessoas que têm uma falta de regra muito importante e uma permissividade muito grande. As crianças, muitas vezes, toda criança tem dificuldades para comer. Tenho recebido no consultório, às vezes, mãe de filhos, né, de 11, 8, 9 anos, bastante preocupados, que a criança está preocupada com a barriga, está preocupada com estar gordinha. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, gente, porque às vezes, assim, eu me preocupo tanto com isso, porque mais tarde eu pego lá no consultório os problemas dos transtornos alimentares, né? Então, a gente tem que cuidar para não gerar muita pressão nas crianças. Toda criança, ela come um pouco seletivamente. Nenhuma criança, gente, vai comer todas as verduras, todos os legumes, porque isso faz parte da construção do paladar. Nós temos que apontando, mostrando, colocando aos poucos. De formas interessantes. Exatamente, né? Devagar, mas também com um pouco de calma, porque aquele preciosismo que a nossa criança tem que comer perfeitamente, cada fase, a criança resiste em alguma coisa, se apresenta a outra e vai levando, vai levando. Então, muitas vezes essa restrição é tratada assim, meu filho não come direito, meu filho só quer comer o brócolis e a cenoura, meu filho não quer comer a batatinha, não quer comer, sei lá, o rabanete. Calma, papai e mamãe, calma, porque essa pressão toda que é gerada em cima dessa criança, muitas vezes gera uma ansiedade, um excesso de cobrança que essa criança não vai suportar mais tarde, né? Então, muitas vezes, quantas crianças, meus queridos, comem escondido, elas escondem os papelzinhos da comida embaixo da almofada, entendeu? No quarto, embaixo do travesseiro, porque não querem de alguma forma e sabem que estão quebrando uma regra. Então, a gente assim, procura informação. Se você está com dificuldade de lidar com teu filho, procura informação. Quanto mais cedo a gente souber lidar, melhor. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Maria Marta, psicóloga há mais de 18 anos, autora de alguns livros. E é muito interessante tratar desse assunto, né? Porque é um assunto polêmico, é um assunto que sempre procuramos conhecer mais, entender mais e não se esgota, né? É um assunto que, se pudermos, conversaríamos aqui horas e horas e teríamos conteúdo aí para explicar ao nosso
as pessoas que estão em casa e assistindo, né? Sim. Cuidado com a saúde e o corpo. Até onde é saudável e até onde é excesso? Olha, Sara, assim como as informações que temos em abundância, né? Infelizmente não tem tirado das pessoas os seus problemas em relação ao sobrepeso, o excesso de cobrança e os padrões rígidos a respeito da estética tem trazido muitas dificuldades à vida das pessoas, né? Então, hoje a gente fala muito disso, tem muitas linhas da alimentação e também muitos tratamentos em relação à própria estética. Então, o que é excesso? Excesso é tudo aquilo que rouba a tua normalidade, o teu cotidiano, a tua paz. Se você passa o tempo inteiro pensando em alimentação, o tempo inteiro pensando se o teu corpo tem alguns centímetros para cima, alguns centímetros para baixo, pode ser que a tua vida fique um pouco empobrecida e você esteja num excesso de cuidado. Nós temos pessoas que, em nome da saúde, fazem coisas que fazem muito mal à saúde. Né? Por exemplo, atividades físicas e alimentação ou complementos alimentares que levam a ter um desempenho físico muito melhor em alguns aspectos estéticos e muito pior em relação à sua saúde. Então, esse mito de que, né, você ficar o tempo inteiro cuidando, fazendo tudo, tocando a tua vida, dando excessiva atenção a isso, pode estar indicando uma ausência em outras coisas. Né? Tem gente que está tão preocupada em cuidar da sua saúde, mas é capaz, na verdade, de fazer qualquer coisa para emagrecer. Então, essa incoerência que a gente vê, ou uma pessoa que cuida excessivamente da sua saúde, né? Passando horas e horas numa academia, ou passando horas e horas cuidando da alimentação, mas não cuida da sua vida relacional, por exemplo. Né? São pessoas que têm relacionamentos ruins, são pessoas que tratam mal, pessoas que deveriam tratar bem, né? Se vangloriam de repente estar comendo direitinho, mas também está descuidando, né, da maneira como trata outras áreas muito importantes da sua vida. Então, o equilíbrio, a temperança é muito importante, porque saúde não é só do corpo. Saúde é da mente, saúde é a saúde social, saúde é a saúde espiritual, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o conjunto das coisas. Qualquer coisa que nos roube do conjunto das coisas pode nos adoecer. Muito bem. Bom, doutora, cada semana surge uma dieta milagrosa, né? Nossa, como a gente ouve falar de diferentes dietas. Não só dietas, como remédios, né? Que vão auxiliar você numa dieta. E o que poderíamos falar dessas dietas? É perigosa? Até onde nós podemos ir ou não? O ideal, Sara, é que a gente busque um profissional da saúde, um nutricionista, um médico, para nos conduzir quando nós temos muitas dúvidas, né? Quando a orientação que nós temos em casa não está levando-nos a um resultado favorável. No entanto, isso infelizmente não acontece, né? Você pega a dieta que o outro está fazendo, a dieta do vizinho, a dieta do amigo. Muito recentemente a Anvisa proibiu alguns medicamentos sendo prescritos apenas com orientação médica, mas o câmbio negro está aí, né? As pessoas compram no Paraguai, elas pedem para trazer de outro lugar, é uma loucura, né? Então você, infelizmente, você é capaz de... Por quê? Porque nós temos a utopia de que aquilo que é fácil e rápido é muito melhor. Né? E a gente quer emagrecer sem esforço, nós queremos ser emagrecidos, né? Então isso é um problema, porque no fundo mesmo isso não funciona, né? Tudo que é milagroso cobra um preço muito caro, ou para a tua saúde ou para os teus resultados a longo prazo. Eu sempre digo que todas essas coisas te emagrecem, é verdade. Agora a pergunta que eu sempre faço é, você quer continuar magro ou você quer ficar emagrecendo e engordando? O efeito sanfona é um problema na vida de muitas pessoas, né? Então, se você executou um programa de emagrecimento saudável, com uma dieta adequada, com uma atividade física adequada, com orientações adequadas, muito provavelmente você tem a sustentabilidade daquilo. É trabalhoso, gente. Porém, né, vale muito a pena. Se você quer uma coisa rápida, um milagre, você também vai ter, mas você vai perdê-lo bem rapidamente. Milagres não existe, né? Você tem que ter um mínimo aí de esforço, Sim. dedicação, isso em tudo, Sim. né? Muito bem, esperamos que esse assunto tenha aí despertado em você a curiosidade, até mesmo o interesse de fazer uma dieta saudável e certinha e correta. Nada de milagres, né? Nada de dietas milagrosas, que isso
não existe. Nosso propósito aqui é de informar, alertar a você que nos assiste a respeito desse tema. Vamos estar continuando aí no próximo programa, você pode nos acompanhar, vamos estar abordando outros temas sobre esse assunto. Então, se você gostou do programa, divulgue os links que estão na tela, inscreva-se no YouTube, é muito importante. Se você se inscrever, toda semana vem o programa, é avisado, você recebe ali um comunicado que temos vídeo novo aí para você assistir. Então, se inscreva, participe e que toda semana você vai estar aí assistindo um programa novo com temas e assuntos aí super interessantes. Vamos nos despedindo, doutora, que pena, acabou, né? Mas realmente foi um assunto muito importante, tanto para mim, que sempre a gente busca, né? Sempre busca alguma coisa nesse estilo, como também para os que estão nos assistindo em casa, que estão participando. Então vamos orar e encerrar o nosso programa. Querido Pai que habita nos altos céus, te damos graças, Senhor, por mais esse programa, por mais esse dia e por mais esse assunto, Senhor. Obrigada pela doutora Marta estar aqui conosco, explanando esse assunto que é de grande interesse a todos nós. Venha estar conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigada pela sua companhia, continue com a gente e até o próximo Ligados na Palavra.